com quem eu tenho muito prazer. Então, olha só que interessante. Dessa afirmação de quem ele é, você é o meu filho, você me traz prazer. De lá ele começa a operar os milagres. Antes, ele não tinha operado nenhum milagre público, onde Deus fala, você curou o enfermo, então eu tenho prazer em você. Você multiplicou pão e peixe, então eu tenho prazer em você. Não, é do lugar onde ele sabe quem ele é, e do lugar onde ele sabe que ele é, ele consegue fazer. Então, eu creio que muitas pessoas entram em conflitos de identidade, onde eles estão tentando fazer para se convencer que são algo. Então, o que Jesus, ou melhor, o que o Pai mostra para Jesus é, antes de você fazer qualquer coisa, você já é o meu filho. Antes de você curar qualquer uma pessoa, eu já te amo e você me dá prazer. Antes de você pregar o teu primeiro sermão público, você já arrebentou, cara. Eu te aprovo. Agora, quando você chega nessa revelação de quem você é e qual missão que você tem, imagina a segurança que você tem, então, para começar a fazer as obras. A gente sabe que a partir de lá, Jesus começa a fazer as obras. Ele começa a fazer as obras do reino de Deus. Mas ele tem 30 anos para ter uma busca onde ele começa a entender quem eu sou. Então, qual que é a maneira como eu descobri minha identidade? Eu acho que eu ainda estou descobrindo minha identidade. Eu acho que é por isso que eu vejo aqui pessoas de diversas faixas etárias, porque eu creio que é um processo contínuo para você descobrir a tua identidade. Eu confesso para você que nos últimos 6 meses, eu tenho entrado numa jornada, talvez uma das mais intensas da minha vida, na qual eu estou começando a perceber certas coisas, mas num nível diferente. Por quê? Você sabe que você é chamado para fazer aquilo que você talvez está fazendo agora. Só que existem nesse chamado diversas camadas. Faz sentido? E eu sinto que ao longo da tua vida, você vai descascando camadas. Então, alguém aqui hoje está descascando sua 22ª camada, enquanto uma pessoa do teu lado está descascando a 8ª camada. Faz sentido? Mas todos estamos nessa mesma jornada de descobrir quem nós somos. Eu estava com o Pablo aqui num evento, aqui pertinho, hoje à tarde, eu falei um pouquinho num painel, onde eles me fizeram uma pergunta, era a última pergunta. Eles perguntaram, Theo, o que é que você tem visto Deus fazer na tua vida e te usar para fazer aqui nesses últimos dias? E eu falei, na verdade eu estou começando a entender o porquê eu passei tudo que eu estou passando, ou passei na vida. Eu muitas vezes não entendia por que eu cresci sem pai. Muitas vezes eu não entendia por que a comunidade nipônica em São Paulo não falava que eu era japonês e os meus amigos brasileiros me chamavam de japonês. Eu estudei minha vida inteira num colégio americano, onde meus professores todos eram americanos, a maioria dos meus colegas eram filhos de missionários ou de empresários ou de diplomatas americanos, onde eu sempre cresci com o estigma, você é inferior porque você é brasileiro. Eu não sabia quem eu era. Eu tinha um apreço por outras nacionalidades. E sabe qual foi o lugar onde eu mais me senti em casa? Que não tem nada a ver geneticamente comigo? Foi o Havaí. Porque no Havaí eu me parecia com as pessoas que moravam lá. As pessoas falavam, você é filipino ou você é havaiano? Ah, eu acho que eu sou havaiano. E eu comecei a me comportar como... Se você, a minha esposa brinca até hoje, nossa lua de mel foi no Havaí. É só a gente pousar no Havaí, eu mudo meu sotaque. Tem um negócio no Havaí que se chama Camaína Discount, que é o desconto dos locais. Então, Havaí é um território que foi tomado pelo governo norte-americano. Os brancos americanos, na maioria naquela época, foram que entraram no Havaí. Eles falaram, a gente tem que fazer, de certa maneira, a gente já roubou a terra deles, vamos tentar fazer uma certa justiça. Então, até hoje, se você é local, havaiano, você tem um desconto. Você vai no supermercado, você tem um desconto. Se chama Camaína. Você vai pagar escola particular, você tem desconto. Se você vai fazer compra no supermercado, desconto. Qualquer coisa você vai fazer. Você vai comprar uma loja de roupa, vai ter desconto. Eu passei um tempo no Havaí, sendo treinado com o Jogum para ser missionário. Eu entrava, as pessoas automaticamente no caixa já me davam Camaína Discount. Aquilo vai me fazer eu sentir, cara, eu sou dessa terra. Agora, se você me traçar minha genética, não tem nada naquela terra que tem a ver comigo.
Mas foi o lugar aonde eu não me sentia em crise. Porque lá ninguém perguntava de onde você era. Porque para o americano, eu não era americano, você é brasileiro. Para o brasileiro, eu sou japonês. Para o japonês, você não é japonês de verdade. Então, o que aconteceu? Eu sempre falava, Deus, por que eu estou sem pai? Eu às vezes não me sinto brasileiro, eu sei que eu não sou americano, eu nunca me senti japonês. Eu ia para o Japão, eu fui para o Japão umas 3 vezes para pregar, para ministrar. E quando eu chegava nas igrejas japonesas, eles cismavam falar inglês comigo, aquilo me deixava louco da vida. Cara, eu sou de vocês, tenta falar japonês comigo. Os caras cismavam falar inglês, era como se fosse, você não é nosso, você é um estrangeiro, deixa eu conversar com você em inglês. A gente vai te dar um tradutor para você pregar, você prega em inglês, a gente traduz. Então, estou falando tudo isso por quê? Porque nós estamos no mês 7 de 2019. Só nesse ano, eu já preguei, eu ministrei, ou palestrei, em 13 países diferentes, só nesse ano. Eu já passei 27 noites dormindo em avião. Então praticamente de 7 meses, 1 mês, eu passei dentro de avião. Eu estou pensando, Deus, por que isso? Eu comecei a entender, porque tem a ver com a minha identidade. Porque para mim, eu acordar no Azerbaijão, que nem eu estava lá em março, ou na Coreia, que nem eu estava lá em maio, ou na Holanda, que nem eu estava semana passada, para mim, cara, mesma coisa. Eu vou, eu me viro, eu falo inglês, eu troco a ideia, me pego um tradutor, eu preciso disso, pego o Uber, e eu comecei a entender, aquela coisa que eu passei na vida, estava me preparando porque tem a ver com o meu propósito. Então, muitas vezes, os desafios que você passa na tua vida, na verdade, é treinamento para o teu propósito. Muitas vezes, os desafios, sabe, os perrengues que você passa na vida. Deus, por que eu não tive pai? Porque hoje, eu tô liderando uma organização, só no Dunamis hoje, na nossa folha de pagamento, a gente está com 60 pessoas. Na Monte Sião, mais 50. A idade média de lá é 26. É moleque, velho. Eu tenho 39. Então, agora, se você senta com esses caras, metade não tem pai, eles me chamam de pai. Eu tenho filho de 4 e de 2 anos. Só que os caras estão me vendo como pai. Eu vou para os lugares e os caras falam, Theo, você é meu pai espiritual. Eu falo, cara, isso seria extremamente esquisito se eu não tivesse passado pelo que eu passei. Porque eu sei o que você é, ser um moleque de 14 anos, falando, eu queria um pai, cara. Então eu não vou falar que esse moleque é esquisito. Vem cá, me dá um abraço. Eu não posso fazer muita coisa, mas o que tiver no meu alcance eu vou tentar te ajudar. Porque para mim, eu estou convicto que o problema do Brasil é a falta de paternidade. Porque a afirmação, a identidade vem do pai. E minha mãe fez papel de pai, de mãe. Minha mãe trabalhou 3 empregos para conseguir pagar o colégio que eu tive. Minha mãe ralou que nem assim, ela é uma heroína. Mas ela falava, eu estou tentando fazer o máximo que eu posso, mas eu nunca vou ser teu pai. E tem algo que minha esposa falava para mim, olha, eu sou a melhor mãe que eu consigo fazer, mas tem coisas que é papai, é papai. E os meus filhos falam, papai. Faz sentido? Eu creio que Jesus escutando do papai, você meu filho, você me dá prazer, você não fez nada. Por que eu te dou prazer, pai? Porque você existiu, você veio de mim. Aonde que você começa a descobrir então identidade? Porque eu creio que identidade e propósito está completamente linkado. É quando você começa a falar, eu quero descobrir de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, aonde eu estou indo, e quando você começa a entender esse mapa, nada que você passou na vida, Deus desperdiça. Não tem, eu comecei a viver na minha vida, eu não estou falando que eu tive a pior vida do mundo, não é isso que eu estou falando, mas eu passei por uns bocados. Só que o que eu quero falar para você é que em nada que eu sofri, eu vejo que Deus desperdiçou. A falta de pai, eu vejo que Deus está transformando e reciclando para algo bom. A falta de entender quem eu sou, a nacionalidade, etnia, eu comecei a ver isso, Deus está transformando para o bem. Às vezes, eu tinha trauma, você está vendo eu falando aqui em português, publicamente. Eu tinha medo de falar publicamente português, porque eu não era seguro com a minha gramática em português. Quando eu cheguei no Brasil 11 anos atrás, minha mãe, que é professora, ela ficava escutando eu pregar, e ela pegava um caderno, no final de todo o sermão ela me dava um papel e falava assim, ó, corrige todos esses erros de gramática. Agora, eu também comecei a me tornar, no inglês também eu falava, me passa aqui os erros de gramática. Então eu comecei a entender que, às vezes, a minha dificuldade que eu tinha na escola, eu nunca fui bom aluno. Sempre fui esforçado, mas nunca fui bom aluno. Então eu comecei a entender que aquilo também me ajudou a começar a entender e ser
compreensivo com outras nacionalidades. Então eu estou num lugar, que nem eu vou para a Ásia, e o pessoal não consegue falar inglês direito. Só que eu estou lá compreendendo. Sabe, você está entendendo o que eu estou falando? É compreensível, porque eu entendo o que é você tentar falar um outro idioma que não é teu. E muitas vezes, o que eu tenho entendido aonde eu estou transitando hoje, que é com muitos americanos, eu falo, vocês são os únicos povos no mundo que pensam que só porque você sabe inglês, você não precisa aprender mais nenhum outro idioma. Você só conhece um idioma. Eles falam assim, às vezes a tua arrogância, é traduzido como arrogância, quando você fala, what? Coisa simples, porque eu sei o que é você falar uma coisa e a pessoa não entende o teu idioma. E você fala assim, não, vem cá, fala um pouquinho só mais devagar, vem aqui perto. E você tenta trabalhar para entender. Isso faz um milagre, isso abre portas para você, traz conexão. Então você pode ter a maior estratégia, a melhor proposta na mesa, só que quando você cria conexão a nível emocional com o teu cliente ou com o investidor, aquilo lá vai pesar muito na decisão. Então esses soft skills que você vai aprendendo por você estar em volta de diversas culturas, e muitas vezes você está em volta de diversas, que nem as pessoas falam, então você é muito multicultural. Só que qual que é o sacrifício de você ser multicultural? É você não se encaixar em uma cultura. Então são coisas que você tem que entender. Deus não desperdiça nada. Eu vou te falar uma coisa que Deus não desperdiça. O teu jogo de cintura como brasileiro. Não tem povo no mundo que nem nós. A gente pina num lugar, a gente se vira. Olha, a gente não tem cabo de microfone, a gente dá um jeito, a gente faz um cone aqui e fica de alto-falante. A gente não tem eletricidade, acende as velas, a gente dá um jeito. O brasileiro, a Heidi Baker, alguém já ouviu falar de Heidi Baker, esse nome? Alguém já ouviu falar? Tá. Heidi Baker é uma missionária, ela é uma, eu diria uma Madre Teresa dos dias modernos. Uma patricinha que cresceu em Malibu, abriu mão de tudo, se meteu para a África, no lugar mais pobre na época da África, que era Moçambique, hoje não é. E provavelmente graças a ela. Ela se meteu lá, começou a tirar criança de lixo, de lixão, que era jogado. As mães pariam, os bebês jogavam no lixo. Ela tirou essas crianças do lixo, começou um orfanato. Hoje ela plantou mais de 10 mil igrejas lá em Moçambique. Heidi Baker, ela é uma pessoa que me inspira bastante. E ela fala assim, os melhores missionários, hoje não só em Moçambique, ela tem trabalho na Uganda, ela tem trabalho no Sudão, tem trabalho na Índia, no Nepal, em diversos os lugares mais difíceis no mundo, ela tem trabalho missionário. E ela fala assim, os melhores missionários são os brasileiros. Por quê? Eles são os que mais aguentam, são os mais resilientes, eles são os que mais se viram, são os mais espontâneos e são as pessoas mais maleáveis que a gente consegue trabalhar e apaixonadas pela causa. O que significa? Porque a pessoa pode falar, nossa, você é tão maleável, você é tão flexível, você é tão apaixonado, só que a pessoa não entendeu o preço que você pagou para estar lá. Veio a custo do quê? A custo de você ter que pegar ônibus lotado toda manhã, você vê que você rala, e o governo pega metade do teu salário, é a custo de uma série de coisas, que o colégio que você quer pagar para o teu filho, custa um absurdo quando você paga tanto imposto que a escola pública não dá o ensino necessário, então você vai compensando em casa, dando reforço e tudo mais. Então o brasileiro, ele nasce se virando nos 30. Deus não desperdiça isso. Eu casei com a minha esposa, obviamente. E a família da minha esposa, o meu sogro, ele é um empresário. Ele é um alto executivo. E ele fala assim pra mim, Theo, o cara que se dá bem no mundo corporativo, no Brasil, se vira em qualquer lugar. O cara desponta, o cara é estrela em qualquer lugar. Porque se você consegue se dar bem nessa selva, é porque você tem que ser bom pra caramba. Então se você tá aqui hoje, fala pra mim, você é bom pra caramba. Tem alguma coisa que você carrega. Sabe, a gente faz algumas imersões e são um pouco diferentes dessas, são para galera que está querendo ir para o campo missionário, e às vezes o pessoal faz missões, depois volta para suas respectivas cidades, vão estar envolvidos em suas igrejas locais ou em outras organizações a qual elas pertencem, e eu falo para elas, olha, aqui você está junto com a gente fica um mês na nossa fazenda, enfurnado, treinando, e eu falo assim para as pessoas, sabe, eu não sei se você já andou dentro de um trem, aqueles trens que você consegue sair de um vagão para outro vagão, e de algum vagão é tipo um restaurante. Uma vez eu tava num desses trens lá na Europa, eu estava sentado tomando um café num vagão, saí do meu assento, fui lá pro vagão do café, sentei, estava tomando, e de repente me ocorreu o pensamento. Eu tô tomando um cappuccino,
a 180 km por hora. Eu estou preocupado se eu vou queimar minha língua. Daí eu comecei a pensar, às vezes a gente não percebe a velocidade que a gente está preocupado, será que eu vou queimar minha língua no café? Só que você não percebeu. Cara, você está indo a 180 km por hora, você está saindo da Áustria, você está entrando na Alemanha, já passou para correr o que está acontecendo, o big picture. Só que eu estou focado no meu cappuccino. Faz sentido? Então, muitas vezes, você está no meio de uma crise, você está pensando, cara, esse negócio com meu filho, com minha filha, esse negócio com a minha empresa, com o meu funcionário, esse negócio aqui com o meu chefe, esse negócio aqui com o meu estágio, esse negócio aqui com o meu MBA, esse meu professor que pega no meu pé, esse negócio... E só que você não está entendendo no big picture. Você está indo 180 km por hora, atravessando fronteiras. Só que eu sei, eu não estou falando que o calor do cappuccino não é real. O que eu estou falando é que muitas vezes, se a gente começar a dar um passo para trás e ver o big picture, você vai começar a falar, cara, Deus não está desperdiçando nada. Isso aqui não é tão ruim, no final de tudo, cara. Eu tenho que tomar cuidado para não queimar minha língua aqui. Isso aqui é um desafio, eu tomar um café aqui para sem queimar minha língua, mas, cara, olha tudo que está acontecendo. Então, o que eu quero te encorajar, e eu termino com isso. E eu fui pego de surpresa, hein, Paulo? Mas, gente, eu quero te encorajar é o seguinte, que Deus nunca desperdiça nada. A tua identidade está linkada ao teu propósito. Os teus desafios têm a ver com a tua identidade. Os teus desafios estão te gabaritando para criar em você a qualidade necessária para você chegar no teu destino. Faz sentido? Deus te abençoe. Valeu, galera. Obrigado. Deus não desperdiça nem a entrada